ao podcast de divulgação científica do IF Sul de Minas, Campus Passos, Eixos Tech. Esse podcast agradece a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pelo apoio a essa iniciativa. No episódio de hoje, eu, professor João Francisco, recebo duas empreendedoras para conversarmos um pouco sobre empreendedorismo feminino. Agradeço a presença e apresento Maria Luísa Zag, graduada em Engenharia de Produção pela UENG, especialista em marketing e sócia proprietária da Zag Educare e Zag Massas Caseiras. Maria Júlia Zag, graduada em Administração também pela UENG, especialista em Gestão Estratégica pelo IF Sul de Minas e sócia proprietária da Zag Educare e Zag Massas Caseiras. Vou chamar vocês de meninas. Né? Obrigado pelo meninas. Hoje eu estou aqui com 3 Marias, né? As 2 convidadas e a Maria que está aqui conosco, sempre dando suporte às gravações do episódio. Então, meninas, eu gostaria que, já de antemão, agradecendo a presença de vocês começassem a contar um pouquinho para a gente como que surgiu essa iniciativa de produzir massas, para chegar hoje numa empresa feminina que vocês estão administrando. Como é que foi essa questão? Você começa? Começa. Obrigada. Maria Júlia aqui falando. Na verdade, começou como uma brincadeira mesmo. Os nossos pais fazendo só para presentear alguns amigos, presentear dentro da família mesmo, uma receita da nossa bisavó. Isso já... Nossa, quantos anos? Já temos, né? Nada, uns 25 anos essa brincadeira se iniciou. E era só o macarrão, né? O macarrão tradicional, espaguete, que a gente conhece. Só um corte, bem tradicional. E disso a família começou a encomendar para outros amigos e acabou ficando profissional. Meus pais começaram a comercializar esse macarrão de uma maneira resfriada. Hoje a gente já fornece ele de uma outra forma. Passado alguns anos a gente foi elaborando testes, a gente conseguiu chegar num outro estado do macarrão para comercializar. Mas isso nada tem uns 25 anos, assim, de produção. E começou com eles mesmos, fazendo para presentear. E aí essas pessoas que recebiam o macarrão, espaguete tradicional, eles começaram a encomendar outros tipos de massa. Só que a partir do momento que eles encomendavam, mas você faz o macarrão, mas por que você não faz o rondelli? Por que você não faz uma lasanha? E minha mãe simplesmente não sabia. Só que ela é uma pessoa muito curiosa da cozinha. E ela ainda tem um lado artesã também, que ela formou em... Ela é formada em desenho industrial. Então, ela é muito de trabalhos manuais, de artesanato. Então, ela é muito jeitosa nessa parte de produtos delicados, né? Produção de itens delicados. E aí juntou a demanda com a curiosidade. Isso. E ela sempre gostou muito de cozinha. E essa parte do detalhe, né? Da produção artesanal, ela mesma começou a ir atrás de fazer cursos. Isso, né? Há 25 anos atrás era uma demanda muito escassa, pequena. Muito pequena, né? Quase nem existia. E até mesmo pro pessoal naquela época querer dar valor em alguma coisa artesanal, né? Que é mais caro do que algo industrial que a gente vê no mercado. Hoje a gente tem um retorno da produção fabril para a produção artesanal, né? Isso, ao contrário. Na Revolução Industrial a gente passa, então, né, a larga escala. De produzir aquela coisa pouca, pequena para grande escala, e hoje a gente tem um retorno. Eu li muito sobre isso, tem um movimento nos Estados Unidos que a gente chama de slow food. Né? No Brasil a gente tem um crescimento muito grande disso, por conta da alta produção de cerveja artesanal, de hambúrguer, né, de alimentos que nós estamos retornando para essa questão mais artesanal. Vocês enxergam o produto de vocês também com essa questão do slow food, algo mais feito de maneira... Embora vocês tenham desenvolvido uma empresa e tenham produzido uma quantidade maior, de uma massa feita de maneira mais artesanal, com mão na massa, de fato? Com certeza. Com certeza. Ela segue muito essa pegada do artesanal, mesmo a gente Eu até encaro que é uma mistura, né? A gente fala que a gente consegue produzir em larga escala, mas mantendo o artesanal, né? Mas aí é que tá o nosso diferencial. A gente tem alguns equipamentos, maquinários que auxiliam no processo, mas a finalização é toda artesanal. Com e certeza. A gente preza por isso. Até mesmo o pessoal, né, tenta chegar e
querer revender nossas massas, a gente não consegue produzir mais no momento. Então compra máquina, não sei o quê. Não é simplesmente comprar uma máquina para produzir. Pra gente conseguir existem vários gargalos produtivos, né? A gente precisa de mão de obra, é uma coisa que a gente não abre mão. É manter esse artesanal e não ultrapassar essa barreira e começar a colocar máquinas ali de 50 mil reais que vai produzir toneladas e toneladas por hora. Esse não é o nosso objetivo. A gente bate na tecla quanto a isso de manter esse artesanal nosso. Perfeito. Deu para entender que vocês não abrem mão, então, da produção artesanal e da produção com carinho, com cuidado. Com certeza. Que é aquilo que o empreendedor busca quando ele está estruturando um produto, né? E eu vejo que, pelo que vocês começaram a me contar e a contar para os nossos ouvintes, que a gente teve, então, um processo que começou de maneira bem informal. Isso. E aí, quando que deu o clique que essa empresa, então, passa a se tornar, de fato, uma empresa, isso começa a ganhar escala, para chegar até o momento que esse negócio passa a ser gerido por 2 mulheres? Olha, na verdade, a nossa empresa chegou onde ela chegou porque a demanda nos empurrou, nos levou a chegar onde a gente está hoje, sabe? A gente nunca teve que produzir para vender. A gente produzia porque a venda já estava ali na nossa porta. Na verdade, até um pouco isso, né? Hoje em dia, a gente ainda continua um pouco nessa pegada, mas, na verdade, os clientes vão chegando até a gente, tanto como CNPJ, como CPF, né? Mas meio que empurrou a gente. Os clientes... 2009, mais ou menos. 2009 a gente já precisou de abrir esse CNPJ, porque a demanda estava ficando tão grande que a nossa empresa começou a tornar, né, entre aspas, assim, famosa, conhecida na cidade. Então, na época, estava uma pegada um pouco firme da vigilância sanitária perante as empresas de alimentação. Então, a gente sentiu essa necessidade e esse dever, né, com os nossos clientes, de profissionalizar, de fato, a nossa empresa. Não que ela não fosse, mas assim, em questão de CNPJ, uma embalagem, rotulagem, preocupar com informações nutricionais, mas a principal necessidade em relação à vigilância sanitária mesmo. Sem contar as questões contábeis, né? Também, contabilidade, enfim, isso, a partir do momento que se abre um CNPJ, aí todas as obrigações começam a vir junto, né? Só que eu acho que aí, 2009 abriu o CNPJ, aí foi chegando um tempo que os supermercados queriam estar comprando o nosso produto, revendendo o nosso produto. Só que para isso ainda existe um outro tipo de alvará da vigilância sanitária, outra categoria de empresa. Na verdade, aí essa abertura de 2009 era para produção para a gente vender na cidade de Passos. Até uma rede de supermercados procurou a gente na época. A gente tem parceria com eles até hoje de revenda, mas a partir do momento que as cidades ao redor começaram a procurar a gente também para revender, a gente precisava de uma outra categoria de fornecimento, porque até então era só dentro da cidade de Passos, pela Vigilância Sanitária Municipal, e aí a gente precisava do alvará da Vigilância Estadual de Saúde. Então, um cômodo que a gente trabalhava em torno aí de 45 metros quadrados, ele não tinha os pré-requisitos necessários para a Vigilância Estadual de Saúde. E aí a gente começa a projetar com arquitetos, engenheiro lá da Vigilância também, estadual, a estrutura mesmo da nossa indústria. E aí começou a estruturar, de fato, de uma maneira mais profissional. Exato, e aí, com todos os pré-requisitos. Na verdade, eu já estava desde 2009, desde da abertura do CNPJ. E aí, conciliando faculdade na época com trabalho. Isso, eu tinha acabado de me formar no ensino médio no 2009, que foi a abertura do CNPJ, e aí em 2010 eu já comecei faculdade. Mas eu comecei com engenharia. Logo parei, porque eu vi que não era a minha praia. Igual eu. E aí eu já passei para fazer um curso técnico em administração para não ficar parada. E aí eu me identifiquei com a área. E aí eu vi que com esse conhecimento técnico eu conseguiria agregar mais ainda. E aí foi tipo o ponto de partida, que aí a gente começou a ter o start, né? Não, vamos começar. Assim, eu, meu pai e minha mãe. Eu tinha o quê? 16 anos?
Eu tava na escola ainda. Minha irmã tinha seus 15, 16 anos. Ainda não tinha nem ideia. Ela não sabia nem que profissão que ela ia seguir, na verdade. Ela que eu queria saber fazer conta. Só acompanhava o pessoal assim, só de olho, né? Ajudava minha mãe em casa, porque até a gente abrir o CNPJ, a gente produzia em casa. Então, no fogão da minha mãe, com as panelas da minha mãe. Então, a produção era bem pequenininha mesmo. E aí, a partir desse momento que a gente resolveu fazer o projeto da indústria e tudo, aí já tava mais comigo. Eu já tava, assim, inteiramente dedicada com a empresa. No meio do caminho, devido à faculdade, eu tive que pausar um período para fazer estágio, né? Da faculdade, eu fiz estágio num banco público, 2 anos, mas eu não deixei de trabalhar na empresa também. Eu trabalhava, pausava, ia pro banco, voltava, terminava de trabalhar, ia pra faculdade, ficava até 11 horas da noite. Tinha rotina tripla do empreendedor ali, já era. E nessa época era o quê, né? Meu pai, a mãe e mais um ou 2 funcionários, assim, no máximo. Era um funcionário e tinha alguns freelances que ajudavam a gente, às vezes, num pico de produção. E aí, nesse meio tempo que a gente tá nesse ambiente de 45 metros quadrados, que é um processo, né, elaboração do projeto com engenheiro e arquiteto pra gente reformar. Só da reforma foram 5 meses, mas enfim, graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu reformar um ambiente que era da família da minha mãe, né, bem ao lado de onde a gente já trabalhava. E de 40 metros quadrados, a gente foi para 150 metros quadrados de área construída. Isso foi em 2017. A gente finalizou a reforma ainda no primeiro semestre de 2017. E aí, nessa época, eu tava 2017 eu tava formando na escola. Não sei. Algo assim. Acho que 16 que eu formei no ensino médio. E eu sabia que eu queria fazer conta, aí fazia aqueles testes vocacionais e tal. E eu falei, eu quero fazer engenharia de produção. Só que uma coisa na minha cabeça, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com as massas e muito menos em família. A primeira coisa que ela sempre falou, eu nunca vou trabalhar sempre aqui. Deixei isso claro. Pra mim, eu queria estar em São Paulo, empresa grande e tudo mais. E o mais legal é que você acabou trabalhando numa empresa pequena, microempresa, que virou sua, no final das contas, e fazendo conta, que era o que você queria. Exatamente. Ela juntou o útil ao agradável. Eu acho que acabou combinando a administração junto com a engenharia de produção, que acho que é isso que fez deslanchar mais ainda a empresa. Aí eu fiz estágio na Votorantim na área de gestão, aí eu consegui ter uma visão, né, o que eu deveria enxergar na gestão de um negócio. Mas ainda assim, queria trabalhar fora. Cheguei a arrumar um emprego de 1 mês aqui na cidade de Passos. E, tipo assim, todo mundo conhecia as massas. Nossa, essa massa é muito gostosa. Até na Votorantim o pessoal conhecia. Essa massa é muito boa, não sei o quê. E todo mundo fazia propaganda. E eu ali, tentando vender outra coisa. Eu lembro que a ficha meio que, tipo, não tava encaixando mais, né? E eu acordava ali, que negócio de cumprir das 9 até as 6 da tarde. 1 mês foi o ponto de me deixar doida. É aquela batida de cartão que você bate chorando, né? Isso. Eu liguei pra ela chorando. Ela me ligou chorando. Eu falei, e agora eu não tô gostando, todo mundo fica falando das massas, parece que aqui não é o meu lugar. O que eu faço? Pedi conta. Dito e feito. Não recebeu nada até? Não recebi nada. Trabalhei de graça e deu tudo certo. Foi. Bem Mas isso. assim, acho que foi a melhor decisão. Porque eu não liguei pro dinheiro ali. Eu realmente vi que não era pra eu estar trabalhando. Não era o lugar dela. Pra outras pessoas. Era realmente pra eu dedicar ao seu negócio. Ao meu negócio. Que viria a ser o seu negócio, né? Porque a gente tava em processo de ainda, né? Exatamente. Eu falei, mas acho que tá na hora de eu pegar todo esse conhecimento que eu tive no estágio de gestão, que foi o quê? 1 ano e meio. Deu pra aprender bastante coisa. Vou aproveitar aqui, mexer com planilha, deixa eu compilar, fazer alguma coisa aqui pro nosso negócio. Porque a gente nunca teve um suporte dessa parte, assim, de gestão, né? E hoje a gente entende que o negócio é formado. Não anda sem a gestão. 50% da mão na massa e 50% da gestão.
Aí que a gente foi organizando as coisas, juntou nós duas, né? Administrativo, engenharia de produção. Cada uma ali. meio que a gente dividiu assim informalmente as dividindo tarefas. as tarefas entre vocês. Exatamente, não só entre nós duas, mas hoje até meu pai fica com a parte da entrega dos produtos, a parte de atendimento aos nossos revendedores, né? Que é, na verdade, hoje é a única coisa que ele faz na empresa. A minha mãe, que era muito mal na massa, nesse meio do caminho a gente teve várias situações. Ela teve 2 episódios de câncer, então ela forçadamente acabou se afastando da empresa, né, para tratamento. Assumindo as rédeas. E foi bem isso. Chega uma hora que tem que colocar eles também para descansar um pouco, curtir a vida, né? Com certeza. Tem esse detalhe e também a gente vai vendo que vai precisando de tanta organização, tantas regras. Muito detalhe que eles não estavam acostumados na época deles. De anotar compras, né? Coisa pouca. Também, a gestão é uma ciência muito viva, porque por mais que a gente use em alguns momentos algumas técnicas que são consolidadas, fluxo de caixa, TIR, VPL, Sim. tudo que a gente pode puxar da contabilidade, a gente também tem atualizações, coisas que vão modificando. Com certeza. Principalmente quando a gente olha a área financeira e contábil, tem muitas mudanças de lei. A todo tempo. E aí você tem que ficar atualizando essas questões. Então você tem que ficar muito ligado a isso. Uhum. E aí buscar atualização. Alguns dados que vão ajudar a gente a entender essa questão de vocês, que eu puxei aqui para ilustrar a nossa conversa. O Brasil é o 7º país com o maior número de empreendedoras. Então a gente tem um país que eu já lecionei empreendedorismo, mas hoje eu estou mais na área de inovação. Uhum. Eu falo muito com os meus alunos o seguinte: a gente tem um país que é uma janela de oportunidades. Por quê? Porque todo mundo no Brasil ou já comprou um produto ruim ou já foi mal atendido. Uhum. Se você já comprou um produto ruim ou foi mal atendido, mesmo assim você comprou ou continuou comprando, há espaço para que isso seja revertido. Com certeza. E aí entra a possibilidade de você ter um negócio bem estruturado que vai oferecer um bom produto ou um bom serviço. E ter um bom atendimento ao mesmo tempo. Um bom atendimento, enfim. Entregar para o cliente não só aquele produto ou serviço, mas uma experiência. Exatamente. Que é o que busca-se hoje em dia. Com certeza. E aí a gente tem que estruturar pensando nisso. Eu acho muito legal quando a gente traz 2 empreendedoras para conversar, porque quando a gente olha na evolução, principalmente da mulher dentro da história do Brasil, a mulher ela ganhou com o tempo direito a voto, ela começou a sair de casa. Antigamente, mulher, quando ia estudar, ou era professora, Sim. ou era enfermeira. Ela não tinha outra profissão. Até mesmo você que fez engenharia, você sabe que havia ou ainda há um pequeno preconceito com mulheres que fazem engenharia. A maioria é homem, né? A maioria nos cursos de engenharia são homens. Principalmente na Votorantim, quando você trabalhou, a maior parte dos colegas de trabalho são homens. Eu né? até tive dificuldade em tentar implementar. Tudo bem que eu era uma estagiária, mas eu tive dificuldade de mudar uma coisa ou outra, porque era, vamos falar engessada, assim, né? tudo peão lá, entendeu? Era E tem a resistência homem a te mais ouvir. velho e eu lá de 20 e poucos anos tentar mudar alguma coisa. Não tinha voz, né? É extremamente complicado. Uhum. E assim, há a questão do preconceito, e a mulher ela tem outras questões inerentes ao ser mulher, que é a questão muitas vezes da maternidade, da família, do cônjuge, da jornada às vezes tripla. Isso. E mesmo com todos esses obstáculos, a gente percebe que as mulheres estão ganhando cada vez mais um protagonismo muito grande quando a gente olha o empreendedorismo no Brasil e, de maneira específica, o empreendedorismo feminino. E esses estudos que eu embasei para fazer a nossa conversa de hoje, eles mostram para a gente que as mulheres inovam muito mais do que os homens no Brasil quando o assunto é empreendedorismo. Uhum. E aí eu vou puxar um gancho com vocês que eu queria falar no final, mas eu vou falar agora, na metade da nossa conversa, é o seguinte. Presta atenção no que eu vou falar. As mulheres estão à frente do uso de tecnologias e criatividade para mudar o negócio. Elas são mais ágeis na hora de implementar inovações e digitalizar operações. Aí entra o porquê. Eu conheci o trabalho de vocês pelo mundo digital. Uhum. Né? Eu mudei para cá em 2021, que eu estava em outro Instituto Federal e vim para cá para atuar aqui e conheci o trabalho de vocês para o digital. Isso já é uma prova que vocês, de fato, começaram a inovar, incluindo essa questão de digital na comercialização do produto de vocês. E aí, 71% das mulheres empreendedoras usam redes sociais, aplicativos e internet para vender seus produtos e serviços. Já os homens são 63%. Então, as mulheres estão inovando mais, estão usando mais a questão da comunicação, da internet e das redes sociais. E aí, gente, no cenário de crise, e vocês passaram pelo cenário de pandemia,
11% das mulheres falaram que inovaram nesse cenário de crise que a gente teve, enquanto homens apenas 7%. Então percebam que muita diferença. Há uma diferença muito grande, as mulheres são mais ousadas nesse quesito de inovação nos seus negócios. E aí eu já vou fazer um gancho perguntando para vocês. Olha que a gente deu um salto muito grande, né? A gente estava na criação do negócio, do pai para filho, tal, aquela coisa e tudo mais. E agora vocês estão trazendo, além da criação de conteúdo para a venda de massas, vocês estão vendendo treinamento e desenvolvimento de pessoas com o Zag Educare. E vai de encontro a tudo que eu falei. Conta pra gente um pouquinho como que surgiu essa ideia e o que é essa iniciativa. Só dando um adendo à parte da pandemia, que a gente passou a questão de inovação, é uma observação muito... que a gente para hoje e olha pra trás, né? Muito importante se fazer. A gente se desesperou nesse primeiro momento de cenário pandêmico, né? Eu lembro claramente da minha irmã chegando com um carro cheio de compras na garagem, e desesperada, como que a gente vai fazer? A gente afastou uma semana as nossas funcionárias, porque era um cenário desconhecido. Era aquela maluquice, né? Ninguém medo de ninguém contar. sabia. Exato, a gente tinha medo por nossos pais, minha mãe, né, paciente oncológica e tudo. A gente ficou desesperado num certo momento, vamos fechar por 7 dias. A gente quase não conseguiu essa uma semana. A gente vendeu tanto na pandemia. Acho que a gente deu um salto maior na pandemia. Eu acho que foi um pulo extremamente grande que a nossa empresa deu. Eu acho que foi a decisão mais assertiva da gente ter voltado, não ter deixado de produzir. A gente cresceu em questão de funcionários dentro da cozinha e treinando as pessoas ao mesmo tempo que a nossa demanda estava altíssima. Vendas para supermercado, para pessoa física. Então, assim... para mim foi um marco muito grande a pandemia de lá pra cá, e eu acho pro que nosso assim, crescimento. Nesse sufoco, né, a demanda aumentou tanto, a gente tinha uma estrutura do espaço, mas uma organização a gente não tinha 100%, então a gente colocou a cabeça para pensar ali, não, vamos organizar tal coisa, tais funções. Foi nesse sufoco que a gente foi obrigada a melhorar muito mais a gestão ali de todos os processos nossos. Aí que deu um salto absurdo. E aí a gente foi vendo necessidades e alguns detalhes que a gente podia ir melhorando no negócio com o passar do tempo, que foi a melhoria da parte digital, a sistematização dos nossos estoques de vendas. Até nesse ponto, né, da pandemia. Aí começa esse negócio de digital, de trabalho home office, né? E a gente acabou entrando também e foi entendendo que a parte do digital faz parte de todos os negócios. Na verdade, acho que é até uma porta de entrada, né? Eu imagino que se você não postou nada, até às vezes quando eu não consigo postar, porque a demanda tá muito grande, se eu não consigo postar, eu imagino que minha loja tá fechada. E não é assim, a gente tá disponível ali todos os dias. E a questão da pandemia, só para fechar esse assunto, mas me veio na cabeça... as pessoas estavam em casa naquele momento de isolamento social, mas estavam querendo comer alguma coisa diferente. Exato. Porque as pessoas não saíam, faziam sempre em casa. Aquela comida do dia a dia, chega uma hora que enjoa. Exatamente. E aí buscou-se o diferente. Foi aí que vocês então tiveram esse salto de produção. Exatamente. Começou a trabalhar ali, né, no Instagram, faz uma postagem daqui. Só que nessa transição de pandemia, 1 ano depois de pandemia ter iniciado, é que o pessoal foi tentando entender como que funcionava o Instagram, né? Eu acho que a pandemia foi um marco, na verdade, também para esse digital. Isso. Aí a gente percebe que o legal é você estar ali mostrando seus bastidores, porque acaba que dá uma credibilidade para quem for comprar. Não precisa estar necessariamente mostrando ali o produto pronto, porque hoje a gente não trabalha com produto pronto. É semi-pronto, né? É semi-pronto, então eu não consigo mostrar ali uma lasanha quentinha, porque a gente não tem nem essa parte de forno, é tudo congelado. Então acho que aí é o desafio maior ainda. Mas você tá ali mostrando como que funciona, acaba despertando um desejo, acaba dando credibilidade pra gente, uma confiança nas pessoas estarem comprando ali o produto. E acabou que nessa brincadeira de estar mostrando todos os nossos processos, não 100%, é claro, mas eu sempre escolhi a parte mais bonita ali pra
para se mostrar. A parte mais cheirosa, mas que você não consegue passar o cheiro. O dia que a gente conseguir vai ser fantástico. Aí nessa brincadeira de estar mostrando assim com frequência, que a gente foi vendo que foi aumentando o número de seguidores, tudo mais, a demanda continuou sempre aumentando. E as pessoas observando também esses pequenos detalhes. Nossa, eu vi, nossa, eu adorei conhecer a sua cozinha, mostra mais, a gente adora acompanhar a rotina de vocês, do que está sendo feito no dia. Muita gente procura os produtos que estão sendo fabricados no dia lá no nosso showroom. Ai, porque eu vi que você estava fazendo molho hoje, eu vim aqui para pegar ele fresquinho. Vocês até perguntam, você postou o rondelli de brócolis, ele já está disponível para venda? É desse jeito, é muito instantâneo. Então, assim... As pessoas estão ligadas naquilo que você já está mostrando e já vão interessadas naquele produto específico. Exatamente, a gente fala hoje que é o nosso portfólio digital, assim, alguém chega lá, me vê um imã ou uma lista com seus produtos e valores. Infelizmente, a gente não trabalha mais com impressos. É tudo digital. Você pode me ver o seu celular para eu adicionar o nosso WhatsApp e te mostrar como funciona o nosso catálogo virtual? A gente já ensina ali pra pessoa. E aí, outro detalhe, depois eu volto no que eu tinha começado a falar, mas outro detalhe, né, de como que a gente aborda ali no Instagram, não é só estar mostrando o macarrão, só mostrando o rondelli. Eu sempre explico para as pessoas quantidade, como que elas vão fazer um cálculo de massas, qual que é o molho melhor para determinada massa. Então, é um dos pontos principais também no Instagram, não é você empurrar o seu produto. Eu vejo que vocês estão fazendo. É mostrar praticidade, você tem que mostrar o benefício ali do seu produto, e não o produto em si. E não só o benefício, eu vejo que vocês estão fazendo um processo de educação dos seus clientes. Por quê? Agora eu vou falar um pouquinho, né? No meu doutorado eu estudei inovação em cervejarias artesanais. Uhum. E aí o que acontece? Houve um boom de produção de cervejaria artesanal. Eu estudei a região metropolitana de Belo Horizonte na época. Só que, embora houvesse um aumento muito grande de produção de cerveja artesanal, as pessoas consumiam mais cerveja Pilsen, que é o estilo que elas já estão acostumadas de tomar, Brahma, Antártica, Skol, só que elas consumiam Pilsen artesanal. E aí o que os mestres cervejeiros, os empresários começaram a perceber? Que existe a necessidade de você educar esse cliente mostrando para ele outras possibilidades daquele mesmo produto. E aí começou-se por exemplo, a introduzir uma cerveja IPA mais leve, menos amarga, com um nível de amargor menor, para que esse cliente entre no mundo da cerveja e se sinta deslumbrado com a possibilidade infinita que ele tem. Até mesmo quem não está no mundo da cerveja, que não gosta às vezes do amargo, de consumir uma cerveja com menos amargor, né? Exatamente. E aí entra o café, a mesma lógica. Quando você olha o café especial, o café gourmet, você tem uma infinitude, né? Essa é uma coisa múltipla de possibilidades. E eu percebo que quando vocês estão trazendo a questão da massa, você também tem uma infinidade de combinações. Você pode servir massa com molho X, molho Y, com queijo A, B ou C, você pode servir com acompanhamento ou não. Só que a gente, assim, vamos falar, nós brasileiros meros mortais, né? A gente está acostumado com o espaguete e o molho de tomate ali do dia a dia. Isso. Né, e um queijo ralado ali por cima, ou fazer aquele macarrão alho e óleo, no máximo um macarrão com brócolis, vamos colocar assim, o dia a dia do cotidiano do brasileiro, né? Aí quando alguém chega lá na nossa loja que olha a ilha lá dos congelados, meu Deus, eu não sei o que escolher. De um produto que era o macarrão espaguete lá na época do meu pai, hoje são aqui quase 30. Quase 30 itens. Então, vocês estão oferecendo um leque de produtos e aí, justamente o que vocês estão falando, há necessidade de educar esse cliente. E aí puxar, justamente, olha o meu portfólio, olha o que a gente oferece. A gente tem esse produto aqui, a gente tem conchione, rondelli, a gente tem nhoque, enfim, uma infinidade de produtos. A gente até direciona, tal massa combina mais se você fizer uma festa de casamento. Tal massa, se você tiver preguiça de fazer uma carne, já tem uma massa que tem carne. Então, a gente já tem todas essas situações pré-planejadas, pronta ali pro cliente. Para direcionar. Exatamente. E aí eu pergunto para vocês, quando vocês começaram esse processo de direcionamento, de educação dos clientes, vocês perceberam um retorno positivo, rápido, ou demorou? Ou tem gente que vai lá só atrás do espaguete mesmo, aquelas pessoas assim, mais difíceis de você convencer, pensando do ponto de vista do marketing agora. Existem os tradicionalistas, com certeza, aqueles que batem pontas em todo final de semana para comprar o espaguete. Mas eu vejo um pouquinho de receio de sair um pouquinho ali da linha da decisão, né, do tradicional, mas
Olha, o pessoal tem tido muita vontade de inovar, assim, de fazer o diferente. Chega lá, nossa, o que eu vou levar hoje? Olha no freezer, gostei desse, vou levar. Esse eu nunca comi, não. É raro chegar o pessoal que... É raro chegar decidido. Aí pergunta assim, pra gente, nossa, o que você me sugere? Se meu pai estiver lá, ele fala, um de cada um. Ele fala desse jeito. Errado ele não tá, né? Não. A tentativa de vender mais ali também. E tem a questão também de você experimentar diferentes sabores, né? Com certeza. Pra você também treinar o seu paladar com relação ao produto que vocês vendem. Mas vem cá, puxando tudo isso que a gente está discutindo, e a questão, então, do treinamento e desenvolvimento do Educare? Como é que começou essa questão? Então, aí é o que eu comecei a falar e a gente foi pausou. surgindo outro assunto. Mas aí, voltando, naquela brincadeira ali da gente tá mostrando o bastidor durante ali o início de pandemia, a hora que eu comecei, vou me dedicar com o Instagram, porque precisa de tantos posts por semana. É que a gente pensa o seguinte, nenhum produto é vendido se não é exposto, se não é mostrado para o cliente. Uhum. Então, assim, nada se vende sozinho. Basicamente é isso. Não adianta nada eu ter uma caixa maravilhosa de chocolate e só eu ficar sabendo disso. Isso é fato. Eu tenho que mostrar para as outras pessoas. Se o produto seja bom, as pessoas não têm bola de cristal. Não tem. E o cliente não vai cair no nosso colo, assim, do além, né? Não basta apenas ser bom. Tem que parecer bom. Então, o nosso produto é ótimo, mas a gente tem que mostrar que ele é. E também. O produto tem que ser bonito em tudo, né? Na embalagem, no rótulo. Isso, sacolinha que você vai entregar pro cliente na hora que você entregar o produto. Exatamente. E aí foi nessa pegada da gente mostrar os nossos bastidores. Aí começa a chegar um fulano que mexe com Instagrams lá da Bahia, de Goiás. Nossa, que máquina que você usa pra isso? Nossa, que Estou com dificuldade nas minhas embalagens aqui. O que você acha? E começou várias perguntas. Então vocês começaram, vamos colocar, a ser bombardeadas nas redes sociais da empresa com perguntas de outros empreendedores. Isso de maneira orgânica. Orgânica. Outros empreendedores que buscam soluções, têm ali suas dores. Isso. E começou a assim como a gente, né? A gente não tenta hoje em dia não copiar outras empresas, mas a gente se inspira. Então a gente acha natural ter outras empresas que inspiram na gente. Aí foi o start que a Maria Luísa teve. Aí como tava, aí a gente tinha começou uma consultoria dessa parte de marketing e surgiu essa ideia, por que vocês não criam um curso online? Foi aí, eu já era mais assim do digital, pra mim foi mais tranquilo. O próximo passo foi convencer minha irmã de estar gravando, porque até então, o que eu sempre abordava ali nos stories, eu sempre ficava mais na parte de gestão e ela mais de mão na massa. Então, a gente precisaria ter uma maior parte de gravação dela. Então, para que isso se concretizasse, ela que tinha que dar o... Você teve que convencer ela a trabalhar com isso também. E aí, eu lembro muito bem que quando ela estava treinando algum funcionário ali na empresa mesmo, na produção, a pessoa foi e falou assim, nossa, você ensina muito bem. Peguei essa frase que ela falou. E foi o poder do convencimento. É isso daí que eu consegui convencer. Se você sabe explicar bem, as pessoas estão querendo saber como que funciona. Aí deu um insight para fazer. Vamos fazer um curso. E a partir do curso também, né? A gente criou o MMG, que é Marias Massa e Gestão. Então, a gente colocou nossa cara à frente. E quando a gente pensou até em criar isso, a gente transformou o Zag Massas Caseiras mais pra gente. Porque até então, qualquer lugar que você encontrava... A gente personalizou, né? Massa Zag era Eduardo Zag, que é o nosso pai. Então, a gente conseguiu transformar, criar essa autoridade pra gente no Instagram. E a gente começou a fazer posts, né, publicações com essa estratégia pra dar essa autoridade pra gente, pra que alguém pudesse confiar e querer comprar um curso nosso também, né? Aí, a partir do curso, tem consultoria também aberta, mesmo que não seja voltado para a massa, porque acho que hoje o nosso forte também é a forma de como a gente organiza e gerencia. Faz a gestão. E o que vocês trouxeram de diferente no negócio de vocês, do ponto de vista administrativo e gerencial? Já percebi que uma é a doida das planilhas. Essa mesmo. Né? Fica no Excel lá o dia inteiro, planinhando, né? E joga numa equação para outra e vai jogando ali e calcula tudo. Mas beleza. E a outra aqui está mais voltado às outras questões administrativas
não necessariamente as questões que são planilhadas, vamos dizer assim. Sim, é mais do rotina, do desenvolvimento de produto, questão de... Protótipo, provavelmente, de um produto novo que vocês pensam Sim, lançar. eu que faço a elaboração dos produtos, de recheios, de combinação, de pegar também o que o cliente, às vezes, uma pequena fala, alguma coisa, não, a gente pode melhorar nisso, a gente pode fazer aquilo. E o bom é que a gente tem contato direto com o cliente final ali. A gente tem essa oportunidade showroom. de ter isso no showroom. Então, durante o atendimento, às vezes você joga um verde ali, colhe alguma coisinha que você pode melhorar. A pessoa fala, nossa, eu fiz com tal molho, ficou legal, a gente faz algum teste. Ou o pessoal chega e dá a sugestão, por que você não faz de tal recheio? A gente tem essa troca. E aí eu consigo desenvolver. E às vezes testar com base na sugestão de um cliente. Exato. É porque vocês fazem o B2B e o B2C, né? Vocês entregam os produtos para os distribuidores no varejo. Isso. E para o cliente direto que vai lá comprar no showroom ou pede, né? Enfim. E aí essa conexão com o cliente, principalmente no B2C, ela é muito importante. Porque você está tendo feedback direto ali para ajustar o produto, para às vezes pensar em uma coisa diferente. Exatamente. E tem uma situação que teve 2 anos atrás, na época da quaresma. A gente falou assim, vamos fazer uma massa diferente, um recheio diferente. O pessoal costuma não comer carne durante essa época. E até então a gente só tinha opção com massas de 4 queijos. Só de queijo. Aí ela pensou assim, e se a gente fizer de atum? Porque eu não sei se tinha pensado em fazer bacalhau. O bacalhau era muito caro, camarão muito caro. Vamos fazer de atum. Peraí, vou usar o Instagram para isso. Eu fiz uma enquete, coloquei lá, queremos fazer um produto novo. O que vocês acham melhor? Aí coloquei as opções. Atum, camarão e bacalhau. Camarão e bacalhau foi disparado. A gente nunca teve tanta interação. Então, do que adiantava a gente fazer uma massa ali com atum... Do que a gente achava... Que ninguém queria. Achava que ia ser vendável, mas não era o que o cliente queria. E aí, de uma ferramenta gratuita, um simples post do Instagram, com uma enquete simples, que a pessoa só dá um toque lá e ela vota. O interessante é que vocês fizeram com um simples post do Instagram, uma ferramenta que muita gente não usa. Você é publicitário, futuro publicitário, você está escutando, que é a pesquisa de mercado. É demais isso. Entendeu? É você saber aquilo que o seu cliente deseja, é fundamental. Como é que você... Em 24 horas você tem um retorno, assim, impressionante. E quando a gente discute a questão de empreendedorismo no Brasil, parece brincadeira, mas não é, os empreendedores erram coisas básicas. Muito por desconhecer que existem ferramentas. E uma das ferramentas principais, quando eu discuto isso com meus alunos, é a pesquisa de mercado. Não adianta eu pensar que aquele produto é lindo, maravilhoso, cheiroso, gostoso, se ninguém quer comprar. Exatamente. Você tem que fazer o que a pessoa quer comprar, não é o que você quer. Assim, tudo bem, tem que ter um equilíbrio, né? Nesse meio caminho. Porque quando a gente olha para o nosso filho nunca vai ser feio, nunca vai ser mal educado, nunca vai dar trabalho. Agora, o nosso filho não é, muitas das vezes, o que as pessoas querem. Exatamente. Né? E a gente tem que olhar, então, com a visão do que o mercado necessita e aí fazer os nossos ajustes pensando no mercado. E eu acho interessante dessa discussão nossa, que a gente está conseguindo abordar aqui marketing, um pouco de contabilidade, vocês falando do elaboração dos produtos, elaboração do produto. Isso é que é ser empreendedor. Total. E mais ainda também, a gente está falando também de empreendedorismo familiar. Porque é uma empresa familiar que houve uma sucessão. E é uma dificuldade muito grande, gente. Você está trabalhando na Votorantim, você teve contato com uma empresa grande, extremamente estruturada e que ali havia um ambiente dominado pelo público masculino. E qual foi... Agora, não vou perguntar qual foi, vou perguntar se houve. Houve resistência do pai e da mãe na transição da empresa familiar para os filhos, no caso para as filhas? A minha mãe tinha um pouquinho de dificuldade de delegar as coisas que ela fazia. Porque ela é muito perfeccionista. Porque ela é perfeccionista, assim, ao extremo, né? Então, a gente, aos poucos, ela passou pra gente e a gente conseguiu passar pra outras pessoas. Foi um pouco difícil no comecinho. Agora, do meu pai, que eu acho que foi bem tranquilo. Eu achei que ia ser pior. Na verdade, a gente expulsou nosso pai da cozinha, porque ele, vamos falar assim, não tem muita ordem, não gosta muito de rotina. Ele é tipo o oposto. Ele é a pessoa mais desorganizada. Bem desorganizada. E faz do jeito dele. Ele bagunça e a gente arruma.
Então, assim, nem sempre ele fazia a mesma receita de massa. E a gente foi vendo que precisava ter de padrão. Padronização. Então, o que era a forma? Não, pai, não tem como o senhor ficar aqui. Fulano de tal vai fazer e sabe fazer muito bem. Achar ruim, ele achou? Não. Porque ele simplesmente não gostava muito de ficar na cozinha. Ele ficava porque, assim, a gente... É aquela história, você começa com o que você tem, né? Com os recursos que você tem. Então, precisava dele. Precisava da mão de obra dele. E até um certo ponto, ele prestava serviço para uma outra empresa, que era do nosso avô materno. Então, ele ainda não tinha 100% do tempo direcionado para a fábrica. Exclusiva para a Isso. fábrica, né? E aí, de 2014, mais ou menos, para cá, que ele se dedicou exclusivamente. E aí, nessa dedicação exclusiva que a gente começou, né, depois de uns 3 anos, vendo essa necessidade de padronizar mesmo. E era um detalhe que ele não tinha. E que a gente via que acabava atrapalhando um pouco na nossa produção. E eu acho que, assim, qualquer negócio, né, a gente tem que evoluir, acompanhar as atualizações do mundo. Então, acho que chega um ponto... Do mercado, dos clientes que estão ali, de tudo. Imagina, né, nosso pai, mãe, tá ali fazendo um post no Instagram. Pra eles é um bicho de 7 cabeças. E hoje, se você não tiver no Instagram, você não vende. Então, achei que foi legal deles terem, pelo menos num ponto, entregou tudo pra gente. Beleza, vocês que vão tocar, vocês estão entendendo o que é a modernidade aí, né, nos negócios. A gente teve essa liberdade. Chegou um ponto que autonomia. A gente teve liberdade de... Tudo bem, a gente vai fechar alguma compra de máquina, conversa ali. Estamos pensando... Não, eles são base. Eles não deixam de ser base. Então, toda decisão, independente... Se a gente vai contratar um funcionário, se a gente vai adquirir um maquinário novo, se a gente vai mudar o layout lá da nossa cozinha, né? É tudo conversado. É tudo conversado. Mas tudo a gente não vira... Eu não simplesmente vira e falo, não, vai fazer assim porque eu quero assim. Não. Nós 4, a gente conversa e a gente tenta chegar no... Porque às vezes minha mãe tem uma visão diferente. Também quem fez um desenho industrial. Isso, né? Exatamente. O meu pai tem uma visão um pouco mais, assim, né, do bruto. Mas tem a visão. Eu acho que toda opinião é muito bem-vinda. E a gente... Vivência também. Vivência também, né? São Quantos anos de experiência mexendo com certeza. Isso. Embora algumas coisas tenham se modernizado, outras ainda são extremamente tradicionais. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Bom, eu queria perguntar para vocês, e mais para trazer uma reflexão para quem está ouvindo a gente, quais dicas vocês podem deixar, principalmente para as mulheres que estão querendo empreender, ou que já empreendem, estão com algumas dificuldades, não somente do setor de massas, do ramo de alimentação, tá? Mas de maneira geral para todos. Assim, o que vocês deixam como recado, como incentivo, do que fazer, o que não fazer para essas pessoas? Uma coisa eu tive muita dificuldade, principalmente quando tava assim, só eu mesmo na empresa, que a Maria Luísa ainda não tava, era a questão do posicionamento em relação a respeito mesmo. As pessoas às vezes não levam tanto a sério, assim, sabe? Questão de fornecedor. E ainda mais no nosso caso, que até então somos filhas do dono. Isso. Normalmente o pessoal tem na cabeça filho do dono. Não vai resolver nada, não faz nada. Deixa eu falar com o dono. Não, mas o dono sou eu. Talvez Essa questão do posicionamento, ela é bem complexa, assim, no início. Então, eu acho que... se posicionar mesmo, sabe? É uma coisa simples, um uniforme. Uma blusa mais arrumada, com um bordado, e você tá bem apresentado ali para receber o fornecedor ou seu cliente. Eu acho que esse primeiro contato conta muito pra gente adquirir esse respeito. Que isso eu tive bastante dificuldade no início. Não sei, hoje em dia, assim, se... Hoje é mais tranquilo. Eu acho que hoje é um pouco mais tranquilo de você lidar com empreendedoras, assim. Mas a questão da comunicação empresarial, ela é muito importante. Muito, do posicionamento da marca. Exatamente. Então, assim, hoje eu é que tô mais à frente em questão com os nossos fornecedores. Eles lidam comigo como se estivesse lidando com um outro dono qualquer de supermercado. Uma empresa grande, eles me tratam de igual para igual. Então, esse posicionamento eu acho super válido de ter, assim, aparência mesmo, sabe? De você assumir que você tá à frente daquilo ali, que você é responsável daquele negócio e que
Isso não só para fornecedor, para cliente, de também, forma, né? qualquer pessoa que você se relaciona, tanto com funcionários. Porque se a gente chegasse ali de short ali no nosso showroom para atender alguém, a gente de não tem short, autoridade camiseta, nenhuma. E meu pai todo arrumado, eu não ia trazer essa autoridade ali no atendimento. E a questão da credibilidade, né? Exato. Que a pessoa enxerga quando vê essa questão. E é um globo isso, porque a gente não lida, a gente assim não se relaciona somente com o cliente, com o fornecedor e com os nossos revendedores, a gente está lidando também com os nossos funcionários. Que adianta eu falar para o funcionário fazer X e eu tô fazendo Y daquela mesma tarefa? Então assim, você é espelho, você é espelho daquilo ali. Você tem que ser o exemplo. Exemplo. Você falando nisso, não tô deixando você responder, hoje eu tô um pouco Faustão, né? Mas eu tenho um amigo que ele é engenheiro de telecomunicações. Chegou um dia, ele chutou o balde da engenharia. E aí ele foi empreender e hoje ele é dono de uma barbearia. A primeira coisa que ele foi aprender foi a cortar cabelo. Porque ele falou, eu preciso contratar barbeiros para trabalhar para mim, porque eu vou ser o gerente da barbearia, vou fazer o atendimento. E ele precisa saber fazer. E ele precisa saber fazer. Para poder ensinar. Vocês aprenderam a fazer massa? Oh. Cresceram também, mas especializaram mais? Sim, buscaram outros cursos, exatamente. Como é que foi isso? Olha, foi nesse começo aí dessa transição do nosso CNPJ que, junto com o meu curso técnico de administração, eu comecei a ver que as contas não estavam fechando. E eu percebia que, assim, a gente comprava os insumos e a gente nunca terminava de pagar a conta desses insumos. Porque o dinheiro que entrava já logo saía para comprar, nunca sobrava nada. O capital de giro tava ali totalmente... Nem sabia, imagina. Não tinha noção de nada. E numa dessa, junto com o curso técnico, eu já tinha feito um curso de informática, porque a gente não tinha, né, conhecimento nenhum de planilhas, né? Não tinha ensinamentos assim, né, pra gente na época, né? Isso há 15, 17 anos atrás. Então, o acesso era muito limitado. Eu também não tinha nenhum computador, de fato, assim. Aí que eu fui providenciar e tudo. E aí eu fui começando a perceber que a conta não fechava. E aí eu falei, tem alguma coisa errada que não tá certo nisso aqui. Peguei minha mãe, que era quem elaborava os produtos. A gente começou a fazer ficha técnica de tudo. Mãe, vamos calcular tudo isso aqui. O que vai de ovo, o que vai de farinha, tudo porcionado por pacotinhos que a gente vendia. E aí eu vi que não estava certo. E meu pai, naquela ilusão, meu pai é formado em administração de empresas, mas é claro, há seus 40 anos atrás, né? Totalmente diferente do dia de hoje. E... Não, mas seu pai fala pra mim que a gente ganha não sei quantos 400% de lucro. E o cálculo eu falei, mãe, cabeça. Mas mãe, não faz sentido, porque a gente nunca consegue pagar o nosso fornecedor aqui de frios. A gente não conseguia pagar a mussarela e o presunto que a gente comprava na época. Vivia devendo. Falei, mãe, tá errado. Aí a gente começando naquela pesquisa, né, de Google na época, cursos de massas em São Paulo, que é o Point, né? Falei, bom, a gente vai encontrar alguma coisa. Encontramos com um chefe que mexia com uma cozinha italiana e ele dava cursos na casa dele aos finais de semana. E lá fomos nós. Eu e minha mãe caindo de paraquedas em São Paulo. Imagina, a gente nunca tinha andado em São Paulo. E aí a gente chega lá para esse curso e minha mãe, que era muito do mão na massa, eu falei, vai comigo, porque duas cabeças pensam melhor que uma, né? A minha preocupação maior era a questão de custos, elaboração dos itens. E minha mãe, ele mais no esquema, de fato, da produção. Na hora que a gente voltou, no dia seguinte, a minha cabeça já tava a 1000. Eu falei, não, a gente precisa refazer tudo isso aqui. E aí, na hora que a gente começou a colocar na ponta do papel, eu falei, mãe, isso aqui tá errado. O papai tá falando que tá em 400% de lucro, mas... Tá pagando nem o custo. A gente não tá pagando nem o custo dos nossos produtos. Não é porque você é pequeno, que você faz em baixa escala, sob encomenda, que você não tem que ter um preço ali certo dos seus itens, né? Hoje, pra falar a verdade, nem relógio trabalha de graça. Ou ele é conectado na energia, ou você precisa, no mínimo, de uma pilha pra funcionar. Então, assim, tem que ter uma coerência. Você não pode pagar pra você trabalhar. Você tem N custos ali, despesas de gás, de energia, do seu próprio tempo
é dinheiro, né? Acho que o ponto principal de empreender é você ter um negócio pra fazer dinheiro. Se não for pra fazer dinheiro, Você tem que fechar. Não faz sentido Você ter um fecha o negócio. Não faz sentido. E aí foi esse primeiro curso, a gente já fez várias alterações, já padronizamos vários moldes, embalagens. E aí começamos a ver dinheiro. A gente começou a parar de dever o nosso fornecedor da parte de frios. E aí eu falei, bom, estamos no caminho certo. Começou a sair da que a gente chama, vamos falar o português claro, de uma produção amadora, de fato, Exatamente. para uma produção profissionalizada, sabendo o que você está fazendo. eu Exatamente. acho que isso seria né, dos recados pra quem quer empreender. Buscar conhecimento. Ter essa noção que qualquer negócio precisa, 50% é de gestão. Seja uma barbearia, não basta saber cortar o cabelo, você tem que saber como que você vai gerenciar ali, como que você vai treinar alguém, né? como você vai precificar ali o valor de um corte de cabelo, qualquer tipo de negócio. Se não tiver em mente que... Porque às vezes as pessoas já vem na cabeça, ai, odeio matemática, não gosto de fazer conta. Ah, para por aí. Já não vai aprender. Ou você Exatamente. vai contratar alguém pra fazer isso, E vai ou pagar se caro, vira, não vai pagar barato. vai pagar caro, ou você se vira e aprenda, porque sem a gestão, qualquer tipo de negócio não vai pra frente. Tem que dar as duas coisas alinhadas ali. E aí esse primeiro curso que a gente fez, assim, oficialmente, né, com uma pessoa capacitada de massa, aí surgiu um outro curso também no Senac de São Paulo, aí esse eu passei já uma semana inteira com um chefe de cozinha, mas, assim, cozinha industrial e tudo. Foi fantástico o aprendizado. Era uma produção pequena, né? A gente estava em cozinha, era para se trabalhar em restaurante. E aí eu comecei a ter, né, a visão para converter para o nosso estilo de produção. Uma produção um pouco maior, né, em larga escala, para atender nossos revendedores e os nossos consumidores finais. Mas, assim, de fato foi, com certeza, um marco a gente realizar esses cursos, assim, e ter o conhecimento, porque não basta saber fazer o produto. Se a gente não sabe toda a parte da gestão, cálculo de custo para você precificar, porque não adianta nada você chegar ali, não, vou colocar o preço que o meu revendedor, meu concorrente tá operando ali. Você não sabe nenhum? Mas você não Diferente, sabe. Totalmente diferente. Você não sabe. Costuma dizer que a gestão e a administração como um todo, ela é um ecossistema. É. Então ela tá toda interligada. Todo mundo depende de todo mundo ali. Justamente. Só que parece que ninguém tem isso na cabeça. Não. E é uma coisa muito simples, é o que a gente fala até para as nossas funcionárias na cozinha. Eu tô aqui na frente vendendo os produtos que vocês estão fabricando. Se não sai no padrão, o cliente aqui na frente vai me reclamar. Se o meu fornecedor me manda uma embalagem com defeito, começa a dar problema nas nossas embalagens. E é uma sequência. Todo mundo vai sentir. O cliente sente. O cliente deixa de comprar. Sua venda vai diminuir e você vai gerar um prejuízo ali para você. Exatamente. Gente, para nós caminharmos para o nosso encerramento, conversa boa, o tempo passa rápido, né, mano? Passa. E para que a gente possa encerrar esse episódio, de maneira geral, a gente conseguiu abordar diferentes temas, eu acho que foi muito produtivo, muito rico. De antemão, já estou pedindo para os nossos ouvintes seguirem a página no Instagram, @eixostech, e darem o suporte para a gente aí, curtirem, comentarem, nos avaliarem no Spotify, também no YouTube, para que a gente possa alcançar um número cada vez maior de ouvintes e popularizar o acesso à ciência. E o empreendedorismo é uma ciência que demanda, como vocês puderam perceber, inúmeras outras ferramentas de dentro da administração, de dentro das ciências contábeis, do direito, da engenharia de produção, da publicidade e propaganda e Tudo outras interligado. áreas. Vou deixar o @ delas também, @Zag Massas Caseiras, Zag, ZAGHI, e tem o Zag Educare, da mesma maneira que eu falei anteriormente, ZAGHI Educare no final. Então sigam aí, gente, para dar também uma força para elas e que a gente consiga levar esse trabalho para mais pessoas, para que a gente amplie nosso alcance. Meninas, deixa um recado então para a gente encerrar o episódio de hoje. Podem falar o que vocês quiserem sobre empreendedorismo, família, massa, enfim, fique à vontade. Trabalhar em família não é fácil. Não é fácil, tem muito desafio, mas... Tem muitas brigas também, viu? Tem briga, mas a gente, conforme vai amadurecendo ali no negócio, a gente vai separando o que é família, o que é negócio. Com certeza. Mas é muito gratificante de ver que a gente está crescendo,
ver que o pessoal... O que a gente conquistou até hoje, a gente conquistou até hoje, a gente para e pensa assim, nossa, lembra que a gente não tinha o que produzir, as funcionárias ficavam ali paradas, elas esperando. Sentavam numa escadinha e ficavam aguardando. Às vezes chegava um ponto que não vendia, e hoje parece que tá todo mundo brigando ali pelos nossos produtos, e a gente tá assim hoje por conta dessa dedicação que a gente teve nesses anos todos, e porque a gente resolveu se unir também, né? Cada um com sua qualidade, com sua facilidade dentro, né, dos conhecimentos técnicos para juntar, né? Mas resultado bom. Não pode desistir, porque desafio vai ter muito. E tem todo dia, tem até hoje. Vai ter todos os dias, só que conforme você vai tendo essa experiência, vai sabendo lidar melhor com os problemas que vão surgindo. E outras coisas que a gente bate muito na tecla, até mesmo em posts nossos no Instagram, tanto do Educare quanto de venda dos nossos produtos. O básico bem feito, que muita gente não consegue fazer, que é um produto bem feito ou prestar um serviço bem feito. E um atendimento. Isso, assim, é crucial, tá, assim, em déficit. Não Seja só aqui na WhatsApp, nossa cidade, mas na região, sabe? As pessoas têm até os canais, tem o WhatsApp, tem página no Instagram, mas assim, às vezes não retorna. Não tem um horário de atendimento ali no Instagram. Não tem informações básicas, então assim, começa sempre pelo básico. Não só pelo atendimento, mas pelo produto, educação em tratar as pessoas, tanto de fornecedor quanto de cliente final. Eu acho que a gente só chegou onde a gente está hoje porque a gente sempre faz o básico bem feito. Quem é nosso cliente de 2009, né, oficialmente como CNPJ, e compra hoje, fala que é o mesmo produto. A embalagem pode estar diferente, mas o conteúdo é sempre o mesmo. O máximo que a gente faz é melhorar os nossos insumos para melhor. O sabor continua o mesmo. Exatamente. Isso é o mais importante. Exatamente. Mas é fazer o básico bem feito e replicar isso daí para... E gerir, né? Com certeza. Perfeito. Acho que foi uma conversa muito rica hoje. E agradeço a presença de vocês. Obrigada. Até as próximas etapas que a gente vai ter, os próximos encontros. Com certeza. Os próximos bate-papos com o empreendedor. E, pessoal, muito obrigado pela audiência de hoje e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.